Bem-vindos e bem-vindas ao projeto Saber Livre, o podcast de todos vocês, conhecido também como Castinho Livre, tá? Batendo um papo sobre educação, sobre conhecimento científico, tudo que nós gostamos de falar, uma mesa tranquila, serena, cheia de ideias bacanas e conversa prazerosa e cheia de informação para te puxar a orelha, te colocar crítico dentro desse sistema bagunçado que a gente vive no cotidiano. Hoje comigo não temos nosso queridíssimo Elvis, que está de atestado, tá? Elvis, melhoras para você, tá? Mas aqui ao meu lado não podemos deixar o que melhorou. Se semana retrasada estávamos com ele doente, agora é Elvis. Tomara que não seja eu, tá? Não seja eu o próximo a ser doente. Caraca, velho. Não quero, é sistema, tá? Mas nosso queridíssimo Phelps, seja bem-vindo, Phelps. Tudo Fala bom? comigo, galera. Boa noite, bom dia, boa madrugada, enfim. O horário que você estiver olhando, observando, escutando a gente. É isso. Qual que é a música de hoje? Música de hoje, vou pesquisar, mas eu tava pensando em Martinalha. Não escuto Martinalha, mas eu vou procurar saber. Boa. Eu ultimamente tô ouvindo Marina Sena. Você gosta de Marina Sena? Não, conheço. Não, eu gosto de Marina Sena. É mineira, depois eu falarei mais de Marina Sena, Tá. tá? Mas brincadeiras à parte, hoje é um dia especial, muito especial, tá? E por que ele é especial? Porque hoje nós temos nossa primeira convidada, tá? Palmas. Teremos palmas depois, né? Primeira convidada, e não só isso. Aproveitando que nós estamos no mês de maio, né? Que semana passada foi Dia das Mães, e o mês de maio é considerado o mês das mães. Nós trouxemos aqui a professora Lauína, tá? Ela é aqui do Vetor Norte. Né? Isso, da cidade de Matosinhos. Matosinhos. Como a gente comentou lá atrás, a gente vai dar muita moral para o pessoal aqui do Vetor Norte, porque a gente só pensa em Belo Horizonte, Vetor Sul e o Vetor Norte, tá? Somos aqui, ela é do Vetor Norte, é professora, coordenadora e tem um monte de história para contar pra gente. Vai ser um prazer, já está sendo um privilégio e antes de chamá-la para bater esse papo todinho, nós não podemos deixar de falar da nosso apoio, da nossa patrocinadora, a nossa apoiadora, a FPL Educacional. Você já conhecia a FPL Educacional, Laurina? Já conhecia. Conhecia? É uma parceira de trabalho, que é a Ione Rodrigues. Até o ano passado ela fazia coordenação junto comigo. Hoje ela é uma apoiadora, ela é uma intelectual que ajuda a FPL a pensar algumas coisas do ponto de vista da estrutura, da organização. Que legal. Isso eu não sabia. Eu Gostei. E também e o nosso amigo Edgar, professor lá também, né, que dá aula no Sebrae. Sim. Então, Nossa, que Conheço. Tá bacana. vendo? Mais um. Anota. Tá vendo? Então, bom, Lauína, só pra gente entender, no episódio anterior falamos sobre abolição. Meu amigo do lado, Phelps, falou muito bem. Né? Tive momentos aqui que eu fiquei boca aberta, que o rapazinho mandou bem, falamos muita coisa bacana. E como é? Falamos de abolição. Mês das Mães. Como diz o meu padre, porque eu vou à igreja, tá, gente? Eu rezo. Sabe que eu vou à missa? Pois é, eu vou à missa. Não parece, mas eu vou à missa. Tá adiantando? Tá. E tá bom, tá? Falaremos disso em outro momento. Enfim. Mas como diz o padre lá da igreja, né? Da paróquia Nossa Senhora Aparecida, do bairro Mantiqueira, a de Venda Nova, ele fala o seguinte: todo dia é Dia das Mães, mas pro sistema, pra economia, o mês das mães, o Dia das Mães é o segundo domingo de maio, né? E aí, pensando nesse mês das mães, e pensando na abolição, e pensando que são datas tão importantes, por que não conversar com uma mulher negra, preta? E aí você vai poder falar da melhor maneira, do jeito que você gosta, e ouvir um pouco mais sobre o ponto de vista feminino, né? Porque para quem está chegando agora, nós somos 3 professores, Malucos. com Importante. 2 Filipes na mesma mesa, né? Mas a gente quer ouvir o outro lado, para não ficar num ponto de vista Sim. só masculino, e o outro lado, né? Sim. E ainda mais com dados que daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para vocês, falando sobre a mulher negra nesse país, que tem um histórico de escravidão, escravatura, um histórico de exploração de mão de obra, que parece que não continua, mas de uma maneira um pouco mais sutil ou não sutil. Então seja muito bem-vindo aqui à nossa conversa, ao nosso podcast. Já está sendo um privilégio poder te ver aqui e que seja um episódio muito esclarecedor e cheio de informações positivas. Tá? muito bem, obrigada aí os
aos professores do projeto Saber Livre, é uma alegria estar aqui. Mulher negra, né? Porque a gente tem uma diferenciação, a mulher preta está muito ligado à pele retinta, e aí eu tenho a pele não tão retinta, então a mulher negra eu acho que contempla melhor a pessoa que eu sou. Legal. É muito legal vir falar enquanto mãe negra, né? Que a gente sabe das diferenciações que tem, e aí não sou uma Rochelle, não sou a mãe do Criso, mas a gente tem algumas características muito específicas e que a gente vai herdando aí dessa ancestralidade, dessas mulheres que tiveram que aprender muito a ser mãe solo, muitas das vezes, a ser mãe que carrega um pouco não só a questão da nutrição do filho, do sentido de nutrir esse corpo, mas de nutrir uma mente livre, de nutrir um desejo, e um desejo por uma liberdade e por uma conquista de direitos, né? Então eu acho que é diferente, sim. Eu acho que é legal vocês terem essa sensibilidade de pensar que ser mãe é uma coisa, ser mãe negra é outra, e a gente entender quais são os marcadores, Rapaz, né, que vai trazendo essas diferenciações. Legal. Oh, que legal. Bom. Então, por que escolher a mãe, né? E a mãe negra? Porque a gente estava tendo, em uma das nossas conversas anteriores, a gente começou a falar sobre o trabalho, né? Sim. E chegou no ponto que o homem tem um trabalho, a mulher tem um trabalho, é uma questão da sociedade, só que a mulher ela tem um outro trabalho que quando ela chega em casa, né? E aí quando chegou nesse outro trabalho, de casa, eu e o Elvis, né, nosso outro companheiro, nós tivemos um ponto e vírgula. Eu falei assim, cara, nós vamos chegar num cenário agora, eu acho que a gente não tem nenhum direito de estar conversando sobre isso. Eu acho que é melhor a gente trazer alguém para falar sobre isso. Porque, querendo ou não, ainda é muito invisível essa discussão. Por mais que pareça comum, por mais que já tenha sido feito até um tema de redação do Enem nessa ideia da invisibilidade da mulher dentro de casa, mas isso é necessário, essa discussão. E aproveitar esse mês, que é um mês que está todo mundo voltado para a mulher, a gente pensar, vamos ouvir o outro lado, né? E assim, já começou bem quando você falou da mulher negra, porque no episódio anterior eu comentei com os meninos o seguinte: eu sou uma pessoa parda. Hoje eu me entendo porque eu estudei e entendi que eu sou pardo. Mas eu não me sinto num local, eu não me sinto à vontade para falar sobre as questões étnicas raciais. Por quê? Porque eu não fui criado como branco, e não fui criado como negro, né? E quando eu estou entre os brancos, eu sou negro. E quando eu estou entre os negros, eu sou branco. E aí é onde eu fico em cima do muro, né? Professora de filosofia. Antes de você responder, se apresente um pouquinho. Não nos esconda nada. Não nos esconda nada. Eu tentei jogar no LinkedIn, jogar no Google, mas eu não achei. Porque ele tá escondendo o jogo. Fala sua formação, porque aí fica mais fácil da gente chegar onde eu quero pensar. Bem, se for falar de formação, eu sou formada em filosofia, né? Mas assim, no auge dos 44 anos, eu tenho uma certa dificuldade de achar aí quais são os adjetivos, quais são as palavras que vão me definir. Então, ser mulher negra, ser mãe, ser formada em filosofia é alguma parte minha, né? Diz de mim de alguma forma. Mas isso é muito na superfície, né? Então eu acho que aqui ao longo da conversa eu vou conseguir me dizer de outras formas também, né? A própria questão da filosofia, quando você tem uma mulher que é formada em filosofia, e eu não faço da filosofia hoje o meu lugar de sustento, o meu lugar de estudo, né? Eu não vivo mais a filosofia, até porque eu saí da sala de aula recentemente, fui para a coordenação pedagógica, então eu às vezes falo ali do lugar da filosofia, mas não tenho talvez o preparo de quem está vivendo e que está estudando isso, que está pensando tudo isso. Mas o meu pensamento é extremamente reflexivo, o meu pensamento ele sempre ele procura as raízes, né? Eu acho que a filosofia tem a ver com isso, procura as raízes, e ultimamente eu tenho pensado até que ponto essa formação uma filosofia muito ocidentalizada também, não tira um pouco daquilo que eu também sou, né? Sim. Então, é este lugar. E gosto muito de arte, gosto muito de escrita, né? Eu encontrei recentemente um espaço de escrita que aí é bem contraditório, né? Porque eu sou mãe, e aí o lugar que eu encontrei da escrita atualmente é da escrita erótica, né? Então,
A gente agora, um conto meu passou e foi publicado, e aí o livro está chegando. Então, Que legal. Então eu falo também nesse lugar da complexidade, né? Então, não consigo romantizar o ser mãe. Acho maravilhoso, né? Demorei 30 anos para querer ser mãe, então acho maravilhoso, mas eu não consigo romantizar. E eu acho que romantizar o ser mãe é um problema, porque aí torna tudo isso que você trouxe, né? Desse trabalho, desse excesso de carga, invisibiliza, a gente não é visto nesse lugar, então eu acho que a gente vai poder falar umas coisas bem legais aqui. Já. A cabeça já está fritando já. Então, começa. A primeira pergunta, eu acho que até estava vindo de moto para cá e a pergunta ia ser para você e pro Elvis, mas Elvis não vê, tá já testado assistindo de casa, mas enfim. Às vezes eu já vi uma discussão sobre, né, eu me identifico negro, me identifico branco, me identifico pardo, e aí eu me pergunto assim, como você se identifica? Como nasceu? Como você se percebeu? Porque a gente tem uma cultura onde você nasceu pardo, você nasceu branco, não tem essa questão de uma perspicácia ali, talvez, ou de uma... acordei hoje, sou branco. Não, é algo natural ali, como é que eu posso falar? Você nasce... Socialmente falando, e aí a gente fala, não, peraí, eu não faço parte desse complexo todo, eu discordo de algumas coisas, eu não me... momento que foi a ruptura, né? Foi o entendimento que você não faz parte daquele grupo. Eu sou negro. Como? Como que vê a consciência sobre? Porque a gente não tem consciência que você é pardo do nada, você é branco, sabe? Não sei se consegui explicar. Eu acho que por aí. Não, como que é o nome mesmo do nosso ex-ministro dos Direitos Humanos? Esqueci agora. Eu sou ruim de nome. Ele escreve um livro, né, que fala do racismo estrutural. Sim. E aí tem uma coisa que ele fala nesse livro que eu acho muito interessante, que ele fala que o negro ele tem geralmente duas certidões de nascimento. Então é aquela que ele tem, que ele nasceu e etc. Sim. e tal. E ele tem uma segunda certidão de nascimento. E aí ele conta uma experiência dele quando essa segunda certidão de nascimento veio à tona, né? Que ele estudava numa escola particular no interior de São Paulo, se não me engano, e era uma região muito fria, e eles iam para excursão. Isso ele tinha 8 anos de idade, né? Ele relata no livro dele e algumas outras falas. E aí ele foi para a excursão, estava frio, ele colocou uma touca. E a professora pegou e pediu para ele tirar a touca, porque quando ele estava de touca ele parecia ser outra coisa. E aí ele fala que naquele momento surgiu, né, essa segunda certidão de nascimento, dizendo para ele, olha, você é negro, e aí se você usa touca, você vai ser identificado como marginal, etc e tal. E no livro ele conta que ele tinha uma mãe muito fodástica, daquelas que tem, né, consciência de quem é e que luta muito pelo lugar do filho, que foi na escola e fez, né, ajudou a escola a fazer a reflexão de como aquele comportamento daquela professora era um comportamento racista. Então, eu realmente demoro a me identificar como negra, porque a gente passa por um processo de embranquecimento, né? No caso da mulher, o nosso embranquecimento ele parte muito pela questão do cabelo. Por isso que é uma questão muito séria, muito discutida. Então, a vida inteira, eu passei por esse processo de uma tentativa de embranquecimento, de uma negação do cabelo crespo. Então, sempre alisei, a minha mãe sempre teve muita dificuldade de lidar com esse cabelo. E quando eu passo a ter uma certa consciência e começo a assumir isso, né, é muito natural, assim, eu tenho uma coisa de ir vivendo, assim, né? Acho que eu tenho um certo tesão mesmo com a vida. E aí eu estava na universidade, na faculdade de filosofia, eu fiz faculdade de filosofia na FAGE, que é a faculdade jesuíta de filosofia. Sim. Então é uma faculdade que a maioria é homem, mulheres são pouquíssimas mulheres, você não vê, pelo menos na minha época, né, 11, 12 anos atrás. E aí um amigo fez assim, Lorena, como é para você ser uma mulher negra? Ser uma pessoa negra, né? Acho que na época ele nem falou mulher negra. E eu levei um choque, eu falei, cara, eu sou mulher negra. Essa pergunta que ele me fez, ela me levou para muitos lugares. Ela fez muito sentido. Porque quando eu comecei a pensar nesse lugar de mulher negra, eu comecei a conseguir nomear as coisas que eu vivia e que eu sentia. Então, de fato, a gente tem uma segunda certidão de nascimento quando você é negro, sabe? Você não pode simplesmente nascer e viver. Você precisa, em algum momento, entender quem você é, perguntar sobre você mesmo, perguntar sobre sua ancestralidade, perguntar porque
E é muito mais exigente, entende? Eu tenho 2 filhos, né? O Aureliano, que é o meu filho mais velho. Eles são ensinados a se identificarem como negro, mas o Aureliano, talvez, lembrando um pouco o que você fala, né? Felipe também, né? Não, eu sou o Antônio. Antônio. É Antônio, que é o meu segundo filho. Não vou esquecer mais. E aí, o Aureliano, ele tem a pele mais clara. E o Antônio, que é meu filho mais novo, ele tem a pele, ele é mais retinto. E é muito engraçado, porque lá em casa a gente precisa colocar isso em pauta, né? Então eu preciso, por exemplo, dizer para o Aureliano por que o Antônio precisa ter um olhar diferenciado. Então é muito cansativo, é muito chato, eu diria, a gente precisar fazer isso, né? E a gente precisa o tempo todo. Eu, enquanto mãe, por exemplo, eu tenho essa preocupação, né, de fazer com que o Antônio seja apaixonado por ele mesmo, e que ele entenda que não tem nada de errado com ele e que viver é um direito que ele tem Sim. desde sempre, assim, né? Então, a gente tem um momento realmente que você acorda e, no meu caso, né, que não sou retinta, isso fica muito mais fácil, às vezes, se eu quisesse maquiar esse lugar, né? Mas por mais que eu achasse que houvesse uma maquiagem ou que isso não tivesse importância nenhuma, em algum momento alguém me jogou na cara que eu sou uma pessoa negra, né? Que eu sou uma mulher negra. Então é complicado, porque é um país que nasce da sabedoria, que nasce da inteligência, que nasce da força de trabalho, né? Sim. Do povo negro, e a gente ainda está discutindo isso, Sim. sabe? É extremamente cansativo. Eu falo a partir da minha experiência, isso é importante, né? Quem está assistindo o podcast entender que eu não sou uma estudiosa da questão. Eu estou falando aqui do que eu vivo, do que eu sinto e de algumas leituras esporádicas, né? Então não me tome como uma intelectual, tem muita gente bacana estudando isso, tem muita gente bacana tematizando isso, mas se a gente sente, a gente dá conta de falar, né? Eu acho que a experiência, quando ela é relatada, ela ajuda muitas pessoas também a entender o lugar em que elas estão, né? Então é isso, assim, vou vivendo. Até porque a cultura, ela é falada, né? Então, não necessariamente precisa estar no livro para você divulgar o conhecimento, né? Conversar, bater um papo, né? Divulgar, o diálogo faz isso. É importante, o ministro, só um parênteses, o ministro é o Silvio de Almeida. Isso. Né? E é legal que você falou que você descobriu isso lá na faculdade, né? E aí algo que a gente preza muito aqui é isso, a gente tem que entrar nos locais que acontecem essas discussões. Por mais que não foi numa discussão, foi lá. Você passou pela escola, fundamental, médio, mas foi na faculdade que alguém falou, olha, talvez se você não tivesse feito faculdade, se tivesse um outro ambiente, você descobrisse de uma maneira talvez não tão agradável. Que eu não assim, talvez foi agradável, não sei se foi agradável, né? Veio de um amigo. Eu acho que tem um outro fator, Antônio, que é o seguinte, é o fato de eu estar na faculdade também. Eles estranharam, né? A gente está falando de uma faculdade que é, de certa forma, elitizada, porque as pessoas que chegam lá, né, chegam enfim. Eu acho que ele era meio estranho também, sabe? Não era um lugar onde as pessoas esperavam ver uma pessoa como eu, fazendo filosofia, etc e tal, né? Então, assim, porque depende muito. Quando não se é negra retinta, ok? Você vai ficando cada vez mais negro a partir dos espaços sociais que você frequenta. Então, em Matosinhos, alguns alunos não admitem que eu me fale, que eu me coloque, né, que eu me diga como mulher negra. Mas eu trabalhei no Marista Dom Silvério. Então, lá eu era muito negra. Você entende? Entendi. Depende de onde você transita. Sim, Depende de onde você transita. Então, quando eu fui, eu passei no concurso público, fiquei 1 ano e pouco no estado, não dei conta, fui incompetente mesmo na época, uma série de questões emocionais e tal, exonerei do cargo. Mas não era tão estranho eu estar entre as minhas alunos e os meus alunos da escola pública, né? Então, na escola privada, hoje eu estou na escola pequena, né? Tem 6 anos que eu estou lá, então já finquei meu lugar, todo mundo já sabe quem eu sou. Mas até então era esquisito, era no mínimo esquisito você ter essa figura, né? Muito próxima da direção, muito próxima de processos que são processos da gestão da escola, né? Então tem isso, depende de onde você tá. Em Matosinhos eu não sou tão negra, mas lá na Savassi, né, aí eu fico mais negrinha. E é interessante a sua fala, porque eu comecei minha carreira docente em escola particular. Passei no estado, tal, hoje eu sou professor de escola pública também. E quando eu cheguei na escola pública, por mais que a gente estudou, tal, foi a vez que eu vi mais alunos negros na minha vida, assim. Eu assustei, então foi um baque, porque eu vim na escola particular só branco.
Branco. Brancos e pardos, vamos dizer assim. Mas o pardo, com os brancos, ele é um ser branco, vamos colocar dessa forma. Quando eu chego na escola pública, eu olho assim, gente, o que está acontecendo? Literalmente, o que é isso? Calma. Como assim? E aí eu fui entender a verdade da sociedade ali. Porque quando você sai da bolha, você entende que... Aí você começa a entender, opa, existem situações. E aí o tempo foi passando, eu entendi, compreendi. Eles me aceitaram, porque eles não me aceitavam como uma pessoa negra ou parda. Não, você é um homem branco. Você tá escuro porque você vem de moto, e aí você queima com a moto e você fica escuro. Mas você não é um homem negro nem pardo, você é um homem branco. E aí tivemos uma oportunidade de fazer um trabalho de campo. E aí fomos para Ouro Preto, e levei a molecada toda, né, até o 9º ano, e levei ali em Ouro Preto. Antes, na Casa do Conto, você tinha aquela entrada onde era a senzala, né? Sim. E aí eu peguei todo mundo, coloquei, espremi todo mundo, pedi o diretor para espremer mesmo. Falei, gente, aqui era uma senzala. Vamos ficar aqui uns minutinhos e vamos entender como que era a vida do pessoal daqui. E a gente foi conversando, o tempo foi passando, e aí eles foram meio que entendendo de onde eles vieram. Porque até isso a escola pública, você tem esse grupo, né? Você tem um grupo maior de negros, mas eles não entendem do passado. E o mais interessante é que é uma escola de Santa Luzia. E Santa Luzia tem um processo de apagamento histórico. Então, muitos moradores de Santa Luzia, por exemplo, no bairro que eu trabalho, chama Carreira Cumprida. E uma das histórias de ser Carreira Cumprida era por quê? Porque na parte alta da cidade ficavam os senhores, e quando eles queriam despachar alguém, principalmente um escravo que estava dando problema, eles levavam para o bairro Carreira Cumprida e, dá no pé. Se você chegar do outro lado, você tá livre. Mas não chegava, porque era a parte de mata da cidade, onde tinha mais cobra, tinha mais onça, tinha mais isso. Então ficou com esse nome, Carreira Cumprida. Nem eles entendiam o porquê do nome Carreira Cumprida, e que na cidade tem 2 quilombos, que tem um cemitério de escravos, né? Então, assim, como falta muito essa visibilidade, né? Falta muito essa possibilidade de a gente discutir. Então, quando o Felipe falou assim, não, vou levar a Lauína, eu falei, não, cara, vai ser legal, porque eu fico aqui mais como, eu queria estar mais hoje como... eu tô calado, não tô falando eu nada. queria que ele falasse mais, porque eu gosto de ficar não tá mais rolando, não tá rolando. me entendendo, né, buscando me localizar. Isso é muito legal. Um outro ponto que você falou, eu achei interessante, que eu tenho uma filha de 9 anos, a Manu, e eu gosto de introduzir uns livros, assim, os meninos até brincam, você vai doutrinando sua filha. Não é doutrinando, pensamento crítico. E eu entreguei um livro para ela de Janela Ribeiro, o Pequeno Manual Antirracista. Entreguei lá, toma. E aí ela leu um livro, leu outro. Um dia ela leu a primeira página, assim, umas 2 páginas. Eu falei, pai, olha isso aqui. O que foi? Nossa, eu não tô entendendo. A menina, ela não percebia, né? A personagem, ela conta a história, né? Ela não se via como uma pessoa preta, negra. Ela se via normal. Só quando ela foi conviver com pessoas que ela foi entender. E aí quando você falou do caso da faculdade, eu fiquei, nossa, realmente não é ficção, é real. É real. Né? E isso é assustador, né? Fica, pô. O problema é que a faculdade ela não prepara a gente para lidar com essas questões de forma geral, né? O Durkheim mesmo fala que a escola, enfim, ela traz ali a questão da moral social, do que a sociedade pensa, e aí tem muita coisa que cruza. E tem hora que é difícil, como docente, como aluno, como gestor, cidadão mesmo. Como pessoa, cara. Porque a gente lida com N questões que elas vão se complicando a cada situação. É racismo em sala de aula, com o professor, entre os alunos, e aí é machismo, é homofobia, é transfobia, e por aí vai, e isso vai agravando de acordo com o tom de pele. Isso que você fala, complicado. né? É um desafio mesmo, é um desafio. É um desafio muito grande. E é muito cruel, né? Porque quando você fala dessa experiência que você leva os seus alunos a fazerem dentro de uma senzala e sentir de onde vieram, e a gente precisa dar um passo um pouco mais atrás da questão da escravização do negro, é de pensar que a gente escravizava pessoas que vinham, que eram reis, que eram rainhas, que eram intelectuais, porque a gente precisa... eu acho que a história da escravidão ela foi sempre contada e deixado para trás esse potencial do povo negro
para ficar um pouco mais palatável. É como se a gente escravizasse pessoas que não tivessem o poder intelectual, né? Que tivesse a herança que esse povo tem, o saber que o povo negro tem, que a ancestralidade negra tem, é como se a gente tornasse a escravidão um pouco mais palatável, entende? Nós não estamos aqui explorando pessoas, reis, rainhas, e pessoas nobres, e pessoas que têm grande conhecimento, e pessoas que são também intelectuais, etc. e tal. A gente está ali escravizando qualquer um. É como se a gente fosse tentando tornar mais palatável essa ideia de fazer um ser humano de escravo, né? Então as pessoas precisam entender que eu e todos os negros deste país, nós não somos herdeiros de pessoas escravizadas. Nós somos herdeiros de pessoas que veio de um continente extremamente rico, extremamente sábio. É assim, é complexo, muito complexo, né? E eu tenho amigos que são africanos, que são do Congo, e assim, é muito complexo. A gente tem muito embate, né? Que tem questões culturais muito complexas mesmo. Então a gente precisa entender isso, assim, sabe? E quando a gente começa com esse discurso de um empoderamento, que a gente está vendo isso muito legal, né? Eu fico muito feliz quando eu penso nas meninas que estão nascendo agora ou que nasceram alguns anos atrás e que quando olham para os programas de televisão, quando olham para os livros didáticos, quando olham, né, para esse mundo estampado nas diversas linguagens, elas se veem de outra forma, né? Eu não fui criada para ter orgulho de quem eu sou. Eu não fui criada para ter orgulho do meu black, para ter orgulho dos meus traços grossos. Não foi essa a criação que eu recebi, né? A criação que eu recebi foi que eu tinha de mudar de alguma forma, porque isso aqui não é, essa carcaça não é bonita, essa carcaça não é desejada. Então eu fico muito feliz porque hoje as meninas, elas têm outras referências, né? Então hoje elas conseguem olhar para as pessoas maravilhosas que somos e com isso elas criam uma identidade, um ser, né? Um estar no mundo muito mais suave, muito mais de direito delas mesmo, né? Aquilo ali, né? O Educando para a Liberdade, eu acho que é isso. É mostrar para as pessoas que elas podem ser o que elas querem, né? Eu ouvi recentemente de uma mulher, assim, eu não tive muito interesse de aprofundar, não. Era um vídeo de alguém, não sei falar de quem alguém nem é, não sei falar nada do vídeo. Mas ela falou uma coisa que me impactou e que eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente. Que ela falou que se a gente acordasse amanhã e toda mulher olhasse no espelho e se achasse linda e não visse nenhum problema no seu corpo, a gente tinha feito uma revolução. E eu parei de pensar nisso, falei, cara, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu convivo com meu irmão é uma das pessoas mais fantásticas, ele é pedreiro, mas ele é um intelectual, assim, uma coisa absurda e consome... O podcast foi interessante para essas pessoas que não têm a paciência de ler um livro porque não teve educação para isso, né? Então ele consome muito podcast, sabe muito de política e tal. E eu costumo trocar muita ideia com ele, e eu falo com ele que se a gente, nós, mulheres, e eu não estou falando aqui de rivalidade, nem nada disso, não. Estou falando que a gente é mais ou menos do que o homem, não estou falando de sagrado feminino, não é esse o papo, não. Mas se a gente pudesse exercer o poder que a gente tem para além desse sistema, né, que você gosta de falar, se a gente consegue romper esse sistema e entender o poder que a gente tem, quebra tudo. Tudo. Nada fica em pé do jeito que está. A gente verte tudo, a gente muda tudo. Então essa fala dessa mulher, né, que seja abençoada aí, que eu não sei quem é, se toda mulher acorda de manhã e olha para si e se vê como realmente é e tira tudo isso que foi colocado sobre ela, né, de padrões, de expectativas, acabou, cara, acabou real. Eu fiquei pensando nisso, falei, gente, olha o que ela tá falando, é muito gigante isso. Eu já penso nisso. Porque a gente não consegue dar passos, porque a gente tá o tempo todo amarrado. Sim. Sabe assim? Se eu tivesse o superpoder de ver o quanto de fio que me amarra, você ia ver que eu tô aqui numa grande rede grudada, porque são muitos fios me amarrando. E aí, o potencial que eu tenho, o poder que eu tenho, eu não consigo exercer 50% dele. E não consigo real, porque eu me traio o tempo todo, porque eu perco tempo na frente do espelho, eu perco tempo dizendo isso, pensando isso, me colocando para baixo, etc. E aí todas as mulheres sofrem isso. As mulheres negras mais, com certeza. Sim. Muito mais, né? Então, assim, é foda. É foda você viver num país que é o que é por causa da população negra, homens e mulheres,
né? E ainda assim a gente precisar pedir licença, sabe? Pedir licença. Eu não sou uma preta afrontosa, mas eu adoro as pretas afrontosas, sabe aquelas que chegam? Sabe aquelas que chegam assim? Essas são... Sim, e tal, e se banca, e fala. Não consegui, né? Usa aqueles acessórios, né? Maravilhoso. Eu sou apaixonado com os acessórios, né? Exatamente. Olha assim, que legal. Elas chegam chegando, né? Chegam chegando. Eles costumam falar muito da Thaís Araújo, é preta metida, né? E aí toda vez que a pessoa fala não, preta metida, eu já fico assim pensando, bem, no mínimo é uma pessoa fodástica e ela não tem condições de reconhecer o quanto essa mulher é fodástica. Então, assim, é muito complicado, assim, é muito difícil a gente ter que ficar pedindo licença, sabe? Pedindo licença e ter que dar conta das migalhas que nos são dadas, né? Seja nos relacionamentos, seja no trabalho. É cansativo até. Porque a mulher negra, são dois processos para ela, né? Ser mulher e ser negra, né? Então, são dois elementos ali que já são opressores para ela, né? Então, ela tem que lutar em cima disso tudo. Você falou uma coisa legal, porque é difícil falar como homem, né? Mas eu fui criado para cuidar bem das mulheres. Né, na perspectiva como, assim, não cuidar bem das mulheres, que eu usei o termo errado. O meu pai me criou para assim, olha... machista. Não machista, mas a gente ainda é muito machista. Mas, sim, olha, você dividir as tarefas domésticas com a sua esposa. Fui criado dessa forma. Né? E isso, então, para mim é uma coisa natural. Então, chego em casa, faço comida, arrumo casa. Eu não estou ajudando, estou dividindo para deixar a nossa vida um pouco mais leve, porque a vida é puxada nesses tempos modernos que você tem que trabalhar 10, 12 horas por dia. Então, é muito normal. Mas a minha maior perspectiva como a importância da mulher dentro de um cenário maior foi quando eu virei pai. Porque eu vi que eu comecei a ficar meio chateado com as piadas, que aí eu comecei a perceber das piadas. Pô, gente, é o tempo todo piada machista. Né? Talvez a piada que mais me machucou e que me direcionou para ter um pensamento feminista, de ensinar minha filha a ler um livro da Djanila, ou gostar de uma cantora incrível, ou de ser questionadora, foi logo que eu descobri que ia ser pai de menina, um conhecido virou pra mim e falou assim, olha, eu vou te dar um pé de jabuticaba, pra ver quem vai dar primeiro, a sua filha ou ele, ou o pé. Aquilo ali pra mim foi... não foi um ato de violência logo após, porque me seguraram, mas isso pra mim foi extremamente... escroto e chocante, porque ali... foi o ponto que eu descobri, olha, é o tipo de sociedade que eu não posso concordar. E foi a partir dessa fala, desse movimento, que eu comecei a entender. E aí eu comecei a pensar dessa forma. Cara, se as mulheres tomam poder, tomam mesmo de uma revolução feminina verdadeira, cara, o mundo é outro. Pode ser pior ou melhor, eu não sei. Mas alguma coisa vai ser diferente. E aí, à medida que você vai vendo os dados, que boa parte dessas famílias brasileiras, eu trouxe até uns dados aqui, são mulheres sozinhas, solteiras, mães solos, e que são famílias constituídas por vó, mãe e filhas e filhos, assim, você fala, tá faltando o quê? O que tá faltando, né? Pra romper e falar, não, agora somos nós mesmos. Então, assim, eu acho que eu fico impressionado como que tá muito próximo os processos, os preconceitos, as barreiras, e a gente só consegue perceber quando a gente toma um choque. O meu caso foi a paternidade, mas eu queria que outros tomassem esse choque pra gente começar a prestar mais atenção nas pessoas ao redor. É o que falta também, né? Falta. E eu acho que para quem não acordou, né? Para quem não teve aí essa oportunidade de ter um sacode como você teve e não acordou, eu acho que essas pessoas, elas têm que realmente serem diminuídas, assim, sabe? Uhum. Porque existe uma caramadagem entre os homens, assim, parece que eles têm dificuldade de dar uma dica pro colega, né? Então, às vezes ele tá desconfortável, mas o homem não pode se demonstrar confortável, o homem não pode dizer pro outro, olha, você falhou aí, você, né, deu ruim. E eu sou educadora de homens, né? Meus 2 filhos são homens, o meu irmão mora comigo, eu nunca me casei, não era até então essa a minha expectativa de vida. E é muito complicado, assim, porque tem umas coisas que eu falo, gente, não é possível que isso é natural do homem, assim. É uma dificuldade para mim, às vezes, assim, ter que conviver com 3 homens, né? 2 crianças e um adulto Dá um extremamente exemplo. sensível, mas
Eu tô ouvindo minha É mãe muito agora. Que difícil. minha mãe foi ela, mais 3 e o marido, né? Então eram 4, coitada. Pois Eu fico vendo é, agora, é bem difícil. coitada. É igual as piadas, por exemplo. Agora a moda é as piadas. Então, estamos sentados à mesa para fazer alguma refeição, aí eles têm que dividir as piadas, assim. E aí o meu irmão, um cara muito bacana, que hoje tá morando comigo, e aí ele sempre traz algumas piadas, e os meus meninos morrem de rir e tal e tal. Mas, assim, é muito difícil, porque lá em casa eu falo com eles, olha, não tem condição. Para mim é inegociável vocês não saberem respeitar o outro, Sim. seja quem for, entende? Assim, não tem discussão. E aí é por aí, assim. É difícil, porque a sociedade também educa, a sociedade também cria. Então, meus meninos, eles não são um reflexo daquilo que eu ensino apenas, né? Estava discutindo na faculdade sobre a questão da piada um dia desse, que a piada, ela tem um papel, assim, de constrangimento. Tá rindo, tá brincando, mas é uma forma de violência verbal. Sim. E aí é muito complicado, porque a gente normaliza coisas pesadíssimas, e a gente mistura gênero, mistura questões políticas, questões econômicas, questões culturais, e aí vira uma bagunça. A gente normaliza as coisas por meio da piada. O riso, ele é proibido, mas quem tá rindo, né? Quem tá rindo é a questão. Será que tá todo mundo? E usa como um pano de fundo a ideia de ser muito chato, ser muito militante, usa algumas palavras-chave assim que, não, mas deixa a piada acontecer, você tá militando o tempo todo, tá? E quando faz uma piada militante? Quando faz uma piada ao contrário? Nossa, mas aí você pegou pesado. Tem, por exemplo, tem alguns comediantes agora, faz stand-up agora, que são os caras que se posicionam contra algumas questões do Brasil mesmo, da política antiga, do governo anterior. Os caras, em algumas regiões do Brasil, estão sendo tudo picotado, censurado mesmo. Cancelados, por quê? Não, porque você fica 1h30 falando mal de certos partidos. Mas não é piada? É piada, mas não. Aqui você não pode. Mas quando é o contrário, o comedor de mortadela pode. O outro, então assim... Segura, Antônio. Segura. Sim, segura. Vamos segurar. Mas já que você for para segurar, vou trazer alguns dados aqui. Pode? Você me permite? Pode, depois eu tenho perguntas. A gente vai falando. Primeiro, vou trazer os dados, que eu fiz minha pesquisinha ontem, básica, né? Então, o primeiro dado é o seguinte. De acordo com os resultados do censo de 2022, né, a população brasileira é composta por cerca de 104,5 milhões de mulheres e 98,5 milhões de homens. Ou seja, então corresponde a 51,5% mulheres e 48,5% de homens. Então tem mais mulher do que homem no Brasil. Então isso já é comprovado, isso é o último censo. Bom, esses resultados mostram o quê? Que pela primeira vez desde 1991, a maior parte da população brasileira se declarou como parda, né, o que equivale aí a 92 milhões de pessoas, e a pesquisa revelou ainda que cerca de 43%, ou seja, 88 milhões de pessoas, se declararam como brancas, e 20 milhões de pessoas se declararam como pretas. Né? Então, e 0,6%, dá 1.200.000 pessoas se declararam como indígenas. Então a gente já consegue perceber, dentro dessa pesquisa, que de 91 para 2022, as pessoas que declararam como brancas começaram a se declarar como pardas, começaram a entender quem elas são. Né? E aí a gente entra num outro campo agora. Né? Quem são esses pardos? Já estão começando a entender, mas aonde ele vai se encontrar? Que é aí que eu acho que é a grande história. Né? Por quê? Porque dentro desse processo de apagamento nosso, e a gente vai entrar uma série de apagamentos históricos, como, por exemplo, autores, né? Eu vejo muito na geografia, que eu sou geógrafo, a gente tem o Milton Santos, que para mim não, né? Para o mundo, um dos maiores geógrafos brasileiros. Preto, ou vou falar, negro e nordestino. E que sofreu na forma de escrever dele, ele tinha que escrever de uma maneira tão acadêmica, para provar que ele era tão intelectual quanto os outros. Apagado. As pessoas nem falam dele. Na verdade, na geografia, quem fala de autor de geografia é só geógrafo, né? Porque senão não fala nada. Mas assim, dentro da própria geografia, quando você não é uma pessoa que estuda, que se debruça ali, você você escuta o nome dele, e eu já cansei de ouvir colegas, né, no ano passado, falar, não leio Milton Santos, que ele é muito difícil. Ele é difícil no início da faculdade. Quando você termina, você vai pro mestrado, você tá achando o cara incrivelmente
fácil de entender. É o tweet do... É o tweet do X, né, cara? Pois é. Além disso, e aí você, lá voltando um pouco no início da sua fala, quando você fala de filosofia, quando eu fiz direito ambiental, né, o meu mestrado, a gente estudou filosofia. E nós ficamos extremamente presos na filosofia ocidental ali. Só isso. E eu tinha um colega, o Daniel Degeiro, ó. Beijo pra você, Degeiro. Estudei com Degeiro. Ah, pô, aí, o mundo é desse tamanho. Estudei Grande com Degeiro, Degeiro. beijo Degeiro também. Pô, esse é o Degeiro. Diretor agora, o diretor, né, o cara bacana demais. Ele mora no paraíso, tá? Eu vou falar, não. Tem um vinzinho de eu acho que é de jabuticaba, eu vou cobrar dele. Nossa. Né? E assim, ele ficava extremamente angustiado ali. Eu falei, cara, a gente tem que falar dos negros, da história africana. E a gente não conseguiu esse debate na disciplina. Ok, eu entendo. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar nesse processo mesmo. A gente não tá dando voz para as mulheres, voz para os negros, voz para os trans, para os LGBTs. Né? A gente sempre usa piada, eles aparecem na piada ou num post extremamente preconceituoso. A gente precisa de mais espaço. E quando tem esses espaços, parece que fica meio cercado, né? Parece que o sistema, quando eu falo sistema, eu falo as big techs, outras coisas, parece que não permite que isso avance para que chegue num público maior. Então, eu acho de extrema importância a gente poder valorizar esses processos, valorizar as mulheres, valorizar todos esses grupos, para a gente começar a entender e buscar um mundo melhor. Porque você falou que você tem um menino com menos de 10 anos, né? Sim. Pô, daqui 10 anos você quer que mundo é esse que você quer que ele viva, né? Minha filha fez 10 anos agora, é a mesma coisa. Pô, daqui 10 anos eu quero que ela viva num mundo muito melhor para as mulheres do que na época que eu tinha 10 anos. Eu lembro das meninas, né? E você falou um outro ponto, eu tô falando demais hoje. Não, eu tô fritando a cabeça aqui. E você tá me lembrando um fato das minhas amigas de escola. Poucas tinham esse cabelo, essa determinação do cabelo. Viviam escovando, ou passando na época nem era chapinha, uns 200 anos atrás, né? Nem eram chapinha, mas eles viviam alisando esse cabelo. Sim. E agora muitas estão se entregando ao processo de não, cansei, de um processo de transição. Eu acho isso tão libertador. Eu acho que é a fala que muitas dizem, né? Eu acho tão libertador poder usar o cabelo da maneira que você quer, da forma que ele é. E eu digo mais, você fala da minha filha, ela acha ainda mais bonito. Um dia virou assim, pai, eu tenho uma colega que ela chega com cada flor, cada laço no cabelo, que eu falo, não, é bonito demais. E realmente é bonito demais. E falta, eu acho, às vezes, até a gente falar isso, é bonito demais. Né? Porque tudo é bonito, mas tem isso, né? A gente tem que falar mais. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre essa beleza, que fala pouco, fala mais em alguns momentos. Eu acho que tem que ser uma fala mais cotidiana. Tem uma pergunta importante. Fale. A gente comentou sobre ancestralidade, né? Porque quem conta a história apaga a origem. Como você enxerga a palavra ancestralidade? Porque algumas pessoas têm a ideia, ancestralidade, candomblé, é umbanda, é macumba, aí a questão preconceituosa, mas a gente nota que ela vai além disso. Sim. Como você enxerga a palavra ancestralidade? Tá, eu vou te responder, mas antes eu vou fazer um adendo ao que ele falou e depois eu vou chegar. Se precisar te corrigir, pode me corrigir, tá? Não é corrigir. É quando você fala, né, da invisibilidade dessas pessoas trans, negros, mulheres, etc e tal, né? E são pessoas que estão construindo muito conhecimento interessante, muito saber interessante, os indígenas, né? Então você pega o Krenak, você pega essa galera toda, é muito incrível. E aí eu fico pensando que se a gente quer desconstruir esse sistema, e aí voltando para esse, né, para esse termo que é muito polissêmico, mas a gente sabe o que a gente está falando, é muito legal você trazer esse povo que é diferente mesmo. Sabe, assim, você estava falando e eu estava pensando, cara, a gente talvez esteja tão dentro da fórmula que a gente só vai conseguir sair dessa fórmula com essas pessoas que pensam muito diferente. O estranhamento é necessário. Eu acho que já deu, e aí não estou desrespeitando, né, os homens, héteros, cis, brancos, etc e tal, mas já deu a forma de pensar dessa galera. Eu acho que é a hora da gente começar a olhar para a forma em que se pensa o mundo, que se sente o mundo e que vê o mundo dessas outras pessoas. Né? Acho que é a hora dos outros dominarem a coisa toda. Porque a gente já está saturado, assim. Eu acho que as respostas já foram dadas
elas não respondem mais nada. E aí a gente precisa começar a olhar outras formas de responder ou de tentar responder as nossas questões. Aí eu falo das questões gerais, assim, a própria questão da existência. E aí, falando de existência, eu puxo para a questão da ancestralidade, né? A questão da ancestralidade, eu não sei, Felipe, se eu tenho uma definição, assim, sabe? Porque quando você vai ouvir as pessoas falando sobre ancestralidade, é muito grande, né? É muito grande, é muito grande. Eu, por exemplo, eu não tenho religião. Atualmente não tenho religião, fui criada no catolicismo e hoje eu já não tenho, eu falo que eu não tenho religião. E aí, o ano passado, eu fiz uma experiência de um workshop com um grupo que era de religiões de matriz africana. E aí a gente tinha uma série de medicina, que eles chamam de medicina, dentro do workshop. E eu fiz a minha primeira experiência com uma medicina, que é a medicina da ayahuasca, né? E aí é uma coisa muito impressionante, assim, é uma coisa que não dá pra gente precisaria de um podcast para falar só disso. E aí eu fiquei pensando cara, por isso que eu tô te falando que a ancestralidade é uma coisa muito potente, assim, porque a ancestralidade, se eu for pensar nessa perspectiva, que tem também a ver com as religiões de matriz africana, que tem a ver com essa experiência desse povo preto, desse povo negro, que é desraizado do seu continente, que é trazido, né, para um outro continente que pouco tem a ver com quem eles são. Para mim, a ancestralidade é esse lugar em que você se encontra sem os fios. Lembra da história dos fios que eu falei? Sim. Então, a ancestralidade é quando você pode se olhar e, assim, tamanha é a nudez e que você consegue se ver de fato, sem os fios, sem as determinações, sem as limitações. E eu gosto muito dessa ideia da ancestralidade, que agora virou, né? Tem coisa que fica famosinha que é legal. Aí tá todo mundo falando de ancestralidade. Bacana, eu acho que é muito interessante. Sim. Porque a gente começa a pensar para além da senzala. Que a nossa ancestralidade não está na senzala. Exato. Aí a gente consegue chegar nos reis, nas rainhas, a gente consegue chegar nesse povo que fala 4, 5 idiomas, entendeu? E por ter tanta palavra, tanto domínio da língua para dizer das coisas, acaba vivenciando o que a gente não vivencia. O invisível, o indizível, entende? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a ancestralidade é quando você chega num ponto em que você não tem mais esses fios que te prende e que você se vê de tal forma nu e nua que ali você se encontrou, entende? Então, para mim, a ancestralidade é, de fato, você se encontra. E aí, é esse ponto em que a existência começa a fazer muito mais sentido. Não cheguei lá, mas já ultrapassei a senzala. Não paro mais na senzala. Eu já cheguei um pouco para além da senzala. Isso aí. Forte, tá? Queria soltar um palavrão, mas eu não posso. Cara, é forte porque é isso, né, cara? A gente tem que buscar desamarrar. A gente tá preso, né? E a gente tá preso num sistema que nos obriga a trabalhar, não nos permite estudar, não nos permite a pensar, não nos permite a nada. E quando você consegue se libertar, é uma sensação de, pô, acho que agora eu consigo ir para além e levar esse conhecimento para além, né, cara? Deixa eu trazer uma leitura muito breve aqui. Claro. É muito difícil a gente se encontrar nessa escrita do erótico, porque a gente está numa sociedade que não entende muito bem essas coisas, né? O cara e eu, cresceu vendo Emanuele e hoje ele fala que e não aí, pode. como eu sou professora, fica mais complicado ainda, porque lido, né, com uma faixa etária e tal. Só que quando essa personagem que chama Ellie chegou, eu fiquei impactada. Com tudo que eu escrevi, com tudo que foi surgindo depois disso, eu fiquei impactada. E aí você está falando isso, tem um trecho que eu gosto muito do meu texto, e eu posso ler aqui, que não tem censura nenhuma essa parte. Depois você pode divulgar o texto, tudo, onde encontra, pode ficar à vontade. A gente ainda está no pré-lançamento, está vendendo só para o autor. Mas aí eu vou ler e vou dizer por que eu estou lendo, tá? Que fala assim, ó. Ellie chega em casa, coloca sobre a estante seus pertences. Um celular sem contatos, uma bolsa de crochê desgastada, um óculos, uma identidade que podia não ser sua. Ellie não gosta de identidade.
ela prefere não ter uma naturalidade, uma data de nascimento, um número rastreável. Peraí. Ele sempre gostou do silêncio e do escuro. Por que eu estou falando isso assim, né? Foi uma intuição que me veio agora. Enquanto mulher, eu tinha que ter intuição, né? Foi uma intuição que me veio agora. Eu acho que a ancestralidade, quando a Ellie se coloca como alguém sem identidade, sem naturalidade, sem um número rastreável, eu acho que é isso que é ancestralidade. Porque você encontrou de tal forma, entende ali? O que é mais essencial de si mesmo, que é como se você agora sossega nesse escuro e nesse silêncio, porque você encontrou seu ponto de apoio. Então, muito pouco interessa o que dizem ou o que não dizem, ali você está podendo se moldar. É o barro, né? E aí é interessante a experiência dentro das religiões de matriz africana, ou do saber das religiões de matriz africana, quando eles falam de Nanã, né? Que é essa orixá, e perdão todo mundo que é das religiões que eu estou falando aqui, mas enfim, né? Com todo respeito, essa ancestralidade, né? Essa orixá tão antiga que lida com barro, que lida com lodo, que lida com a terra, que lida com o vale mesmo, né? Quando falam dela, eles usam muito essa imagem dessa mulher que está ali lidando constantemente com esse barro, com essa passagem da morte para a vida. Eu acho que a ancestralidade é isso, assim, é onde você permite você chegar num lugar onde você pode se moldar. E aí você se molda como você quiser, da forma que você quer, da forma que você deseja. Então, eu acho que quando você encontra a sua ancestralidade, você... Uma desconstrução. Aí você chega num nível de liberdade, cara, que... É um nível de liberdade que, não sei, é um negócio que... Ninguém para mais. Não. Eu tô nada. Eu tô encantado com você, tá? Demais. Mas muito encantado. Não, a cabeça tá fritando aqui, Ele cara. fica com a cabeça fritando, eu fico Não, aqui, já tô de aqui. boa. Alguém tem que tocar o programa, né? Então, deixa que eu toco. Mas eu aqui, tava precisando desses momentos, porque eu só trabalho. Sim, mas aqui... Eu não faço mais nada da vida, eu sei trabalhar. É isso. E aí eu tô gostando desse momento. Que bom que você tá gostando. Fala à vontade, tá? Às vezes eu gosto de interromper, porque eu tenho que fazer meus patrocínios aqui, minhas coisas. Solta Mas a vinheta a do patrocínio. nossa ideia aqui do Saber Livre é essa. A nossa ideia é que a gente consiga, tanto nós que estamos aqui, ter esse prazer de poder ouvir, os jovens ouvirem também, mas trazer convidados que querem falar, porque você disse bem, eu só trabalho. Olha que frase triste, eu só trabalho, eu não me encontro. Por mais legal que seja o nosso trabalho, a gente só trabalha. E trabalhar é uma coisa o mesmo tempo todo, né? E a gente precisa extravasar. Então, que bom que você está extravasando aqui com a gente. Sabe, eu tô muito satisfeito, muito feliz, sabe? Também, tô feliz demais. E aproveitando, né, o momento de descontração aqui, daqui a pouco você fala do seu livro, né? Eu falo nada. Nossa, quando for o seu livro, a gente pode cortar. A se gente precisar, não, se a gente quiser. faz o episódio mais 18. Vai bombar. Vai bombar, né? Porque tem um caso, não sei se é ficção, não sei. Ela me falou que ela faz esse tipo de leitura dela, não sei onde eu vi, que é uma professora, mesma história, uma professora, uma pessoa, uma mãe que escreve e ninguém sabe, e um dia as pessoas descobrem, ela morre de medo, não sei se era na Malhação, uma coisa assim, e aí uma mãe aí a galera descobre quem é ela, né, ela tem um outro nome, um pseudônimo, e aí ela acha que vai dar maior BO e dá tudo certo e tal, e é isso, tá? Mas por que eu tô falando de literatura? Por duas coisas. Primeiro que uma das nossas propostas aqui é divulgar um livro. Na semana passada nós não conseguimos divulgar livro, porque foi muito intenso. E essa semana eu trouxe um livro, já que estamos falando de identidade e tal, da Boitempo, chama O que é Identitarismo, do Douglas Barros. Tá, galera? Ó. Ele falou que é um autor muito bom. Eu tô gostando de ler o livro. E o segundo livro, também da Boitempo, ele é um compilado de artigos, tá? Que veio aqui sobre o Evangelho, tá? Ele é o livro que veio, a referência dele é a Semana Santa. Então tem uma série de textos super importantes. Num dos episódios que eu falei de Malcolm X, eu li foi nesse livro aqui que eu falei sobre Malcolm X, que eu não conhecia, assim, de um ponto de vista de uma reflexão mais religiosa, e é que eles falam muito bem, gostei bastante. Então, vou fazer um marketing aqui da Boitempo, vai lá, entra no site, vão gostar. Eu assino Armas da Crítica, você perguntou. No nosso, quando a gente falar de movimentos sociais negros,
eu tenho lá um cartaz Nó. dos Panteras Negras. Veio junto com a Arma da Crítica. É bacana. A gente vai ter que falar de futebol também, né? Falando, vamos falar. Não dá pra dissociar, não. Vai faltar microfone, né? Vai. Aí eu troco, eu saio. Deixa vocês Besteira, dois. só. Né? Né? Vamos lá. Bom, aproveitando, deixa eu trazer alguns dados, porque a gente tem que falar algumas coisas aqui, porque eu fiquei horrorizado. Eu fiquei horrorizado e impressionado com uma página de conhecimento gigantesca que fala sobre mulheres negras, principalmente mulheres negras, que é do governo, que é desde 2023, é uma plataforma que chama Mapa Nacional de Violência de Gênero. Então, o governo federal ele fez um compilado a partir do SUS, a partir de alguns órgãos importantes dentro da estrutura do governo, para levantar dados sobre quem são essas mulheres negras. São dados, assim, são extremamente chocantes, eu quero falar. Mas quando eu fui lendo, eu falei assim, gente, o que está acontecendo aqui? Esse não é o país que eu acredito, não é o país que eu vejo na televisão. A gente sabe o que acontece, mas é extremamente radical os seus números. Então, olha só. Esse mapa Nacional de Violência de Gênero fala o seguinte, que em 2022, 202.608 brasileiras sofreram algum tipo de violência, sendo que na maioria 55% eram mulheres negras, ou seja, dava aí 112 mil brasileiras, pretas e pardas. Eles consideram aqui pretas e pardas como o mesmo grupo. Tá? Além disso, o Cinesp, que é o Sistema Nacional de Segurança Pública, indica que entre as mulheres vítimas de violência sexual, cujas ocorrências policiais incluem um registro de cor e raça, né, 62% eram pretas ou pardas, novamente. Então, existe uma violência normal, né, que é violência física, já. E quando chega na violência sexual, o número das mulheres pretas e pardas são que mais sofrem também violência sexual. Né? Já o Sistema de Informação sobre Mortalidade evidencia outro dado alarmante, que entre as 3.373 mulheres assassinadas em 2022, cujas informações de raça e cor foram registradas, 67% eram negras, ou seja, 2.276. Né? Então, assim, quando a gente fala de violência, e aí quando sai na mídia que as mulheres negras são as que mais sofrem violência, e quando você fala assim, você não tem o dado, mas quando você traz o dado, e é um dado do governo federal, ou seja, é um dado que começa a ser compilado em 2022 e finaliza em 2023, e aí a gente começa a falar, realmente, é isso que a gente tá falando aqui. Não, e o pior, né, os dados que foram compilados. Isso. Tem uma galera que não existe na estatística. Que é isso. Que é grave. Então, assim, você tá aqui poder falar é ato de resistência. Sim. É ato de resistência e você me ajuda com a palavra. Você não é fora da curva, você não é excluído. Eu esqueci a palavra agora, eu pensei e esqueci. Você nem é privilegiada, mas vou dizer assim que você é uma exceção. A palavra é essa. Poder falar. Você é a nossa Thaís Araújo aqui de Matosinhos. Né, do Vetor Norte. Porque ela tem espaço de fala. Ela tem espaço de fala, ué. Ela chega e fala, ela pode falar. Lázaro Ramos do Vetor Norte. 998449686. Esse corte vai ficar sensacional, cara. Vou deixar. Eu nunca corto. Isso eu não vou cortar. Aí, ó. Não, ele é bonitão, né, cara? Ai. Ele é bonitão, né, velho? É inteligentíssimo. Sabe qual que é a minha grande. dificuldade, assim? Porque, ok, a gente vai lá, trabalha em sala de aula, uma nova perspectiva, né? Enfim, vamos pensar naquele que antes era excluído, que não existia, hoje a gente pensa na resistência. Mas é difícil quando você não é homem, quando você é homem, mas você não é mulher, ainda mais a mulher negra, para falar, para dar ali, de fato, aval, né? Assim, porque a gente tentar projetar, ok, já é um avanço, mas ele ainda tá agarrado. Como que a gente educa essa galera agora? Pois é. Pra ser antirracista. Pois é, assim, eu já tenho, de determinados espaços, por exemplo, na escola que eu tô hoje, né, que é uma escola de particular e tal, eu não chamo para mim, eu não trago para mim um discurso antirracista naquele espaço, porque senão dá a entender que só a gente tem que ser antirracista, que isso é um problema da mulher preta e do homem preto, né, da mulher negra e do homem negro, e não é um problema.
só nosso. Uhum. Ele é um problema de todo mundo, né? Então, não é um discurso que somente eu tenho que assumir, né? Que somente o Felipe tem que assumir lá no espaço da escola. A escola como um todo, a instituição tem que Sim. assumir esse discurso antirracista, né? Qualquer pessoa que se diga minimamente humana tem que assumir esse discurso. Que é diferente, por exemplo, quando eu estou no meu grupo que chama Rupturas Negras, que é um grupo que eu tenho junto com a Ravana, e que a gente tem alguns projetos na cidade. Então, agora a gente está trabalhando, por exemplo, numa pesquisa que nós fizemos sobre as mulheres no Congado, né, na guarda do Congado de Matosinhos e Mucambeiro. Então, ali a minha postura e meu discurso é outro. Ali, ali o demarcador mulher negra ele fica mais claro, não só na minha presença, mas na minha fala, nas minhas escolhas e tudo mais. E o ano passado a gente conseguiu um projeto de lei da Paulo Gustavo e a gente fez uma discussão lá na cidade sobre uma benzedeira que a gente teve muito importante lá, que era a Dona Maria do Morro. E nós fizemos isso na escola do bairro Vista Alegre, que é o bairro mais periférico, assim, né? Entendendo o conceito de periferia. E nós fizemos um trabalho na escola lá. E foi muito legal, porque eu sou uma mulher negra, não retinta, a Ravana é uma mulher negra retinta. E, assim, só de estarmos lá já fez uma diferença muito grande, assim, da diretora falar, olha lá, as meninas querem ser professora, ou as meninas querem algo a mais, assim, como que foi impactante, a gente esteve lá pouquíssimas vezes, assim, para um grupo muito pequeno de meninas, e como que isso fez diferença, sabe? Como que foi importante para elas verem mulheres como eu e Ravana, com um outro lugar de conquistas, né? Um outro lugar de fala, de posicionamento. Legal. Então, só de estarmos lá, já fez muita diferença na educação dessas meninas, né? Agora, a educação precisa tomar vergonha na cara, a escola precisa, porque precisa se fazer a crítica. Sim. Né? Assim, a gente que está dentro da escola, a gente sabe o tanto que a gente vê tem de potencial e de fragilidade, o tanto sim. que a escola está falida e o quanto que a escola ainda sobrevive, o quanto de respiro ela tem. Então, a gente precisa ser muito honesto nisso, né? Então, assim, tem a lei, precisa aplicar a lei, tem que discutir história da África, mas nós, educadores, não sabemos. Sim. Então, você vê os próprios professores que passaram pela universidade, que às vezes chegaram no nível de mestrado, e que não conhece minimamente o continente africano, não consegue falar o mínimo desse continente. São então, assim, problemas... é um despreparo total, um desconhecimento total. E se a gente não assumir isso, sabe? Não ter essa humildade de assumir que a gente está despreparado, que a gente não tem conhecimento suficiente, da gente poder discutir melhor isso com a base, discutir isso melhor com esses meninos que estão chegando agora, sabe? Dar uma... sei lá, é a coisa de quebrar mesmo, assim, de sair um pouco dessas fórmulas, assim, sabe? Sim. É um dia vocês trazerem a molecada aqui, ó, 1, 2, 3 e bater papo com eles, entende? É nosso objetivo. É por aí. Vou fazer o documento para o menor de idade agora. Por favor. Aí ela tem que assinar direito de imagem. Direito de imagem, tá? Por favor. Processarei. Mas você falou um ponto importante, por exemplo, na geografia, nós temos que falar sobre África. E África, no ensino, nos livros da escola pública, eu vou falar da escola pública, que é o lugar, porque na escola particular você consegue se reorganizar com conteúdo e tal. Apesar da escola pública você conseguir, e aí você faz na raça, sim. Quando você pega o livro, quando vai falar de África, é no final do livro. Vamos supor que é o final do livro 4, livro 2. Que é dentro do calendário é novembro, dezembro. Você vai falar uma aula de África. Então você tem que ser... Não, hoje eu vou falar de África. Antes de falar e ainda mudam, né? Coloca a África junto com a América. Então aí no outro ano, os meninos estudam Europa e Ásia. Então, cara, se você não puxar, eles não vão ver a África. Não vão puxar. Eles nem vão entender. Nem sabem onde é a África. Eles sabem onde é a Europa, mas não sabem onde é a África. Então a gente tem que repensar. A escola tá falida mesmo. É um projeto, a gente sabe disso. É um projeto. Darcy Ribeiro, né, que cada dia mais fica evidente com os dados, com os números. Aí depois a gente pode falar sobre isso aqui. Né? Como que a educação brasileira, em geral, ela tá tentando se sustentar e fazer propaganda positiva e negativa com um dinheiro para o aluno ir fazer prova. Né? E eu repito, esse é um ano de Saeb. Então, a educação pública ela está passando por uma maquiagem gigantesca. Tanto municipal quanto estadual, as gerências educacionais estão falando, não, vamos fazer simulado, vamos fazer aula especial. Por quê? Porque se eu conseguir um dado legal,
eu consigo tampar um buraco. Fingir que eu tô fazendo certo. Mas a gente sabe muito bem o fundo do poço, que é onde a gente tá chegando. A verba né? chega, galera. E isso é uma armadilha, né? Eu acho assim. Você tem que olhar para a coisa como a coisa está. A maquiagem ela é um problema sério, né? É um problema sério, porque quando você maqueia, você não consegue ver onde você precisa mexer. Então, eu acho que isso é na educação, isso é um inferno, assim, sabe? É uma coisa muito danosa, porque você precisa ver como está, né? Eu preciso entender que os jovens estão chegando quase que analfabetos, né? Para não ter outra palavra aqui. E isso é uma tristeza, porque a sociedade depois paga a conta por isso, né? E aí a gente está falando de conhecimentos Sim. do continente africano, enquanto a gente precisa do básico, que é a linguagem, que é a matemática e tudo. Não, tava numa escola um tempo atrás, eu apresentei sobre Renascimento, cara, cultural, Grécia, Roma, Leonardo da Vinci, tal. Perguntei, galera, o que é Renascimento? Levantou a mão. Nascer de novo, eu, cara. Não, mas é sério. Eu ri na hora, mas depois eu falei assim, não, peraí, que vão largar tudo, cara. Ó, você falou de Renascimento, mas vamos ter que refazer um outro episódio, porque infelizmente nosso tempo nos esgotou. Oh, Triste. É triste, mas tudo tem um fim, né? Lawane, que privilégio, tá? Adorei. Eu tive aula aqui, novamente. Como eu disse no início, é um local que eu tô me adaptando. Esse é um tema que eu tô me adaptando. Né? Quando a gente fala na sala, todo mundo olha, pô, o cara sabe. Não, eu tô me adaptando, tô aprendendo. Então, até peço desculpa se eu dei alguma derrapada aí e tal, mas que bom que você tá aqui para esclarecer. Tá? Foi um privilégio. Esteja convidada para outros momentos. É só marcar a data que a gente grava. E seja muito bem-vinda sempre aqui. E depois você vem para falar mais das suas produções literárias ou sobre o projeto que você faz parte, junto com a outra professora, né? Com a Acho que é legal pra gente divulgar mais aqui a região. E últimos recados, por favor. Você quer mandar um beijo, um abraço pra todo mundo? Fica à vontade. Momento Xuxa. O momento Xuxa? Nossa, cara. Momento Xuxa, gostei desse nome. Doido. Vamos de poesia, então? Manda no grupo. Opa. Vamos lá, vou achar aqui rapidinho. Não sei, não quero mandar beijo e abraço, não. Só quero ler essa poesia em gratidão a essa ancestralidade toda, a essas mulheres negras que me constituem, né? A todas as pessoas que de alguma forma ou outra fazem com que a Lauína seja a Lauína, né? Então é isso. Posso? Claro. Deve. Vou me aquilombar, abraçar a ancestralidade que mora no peito. Vou me olhar com o olho virado, o olho que olha para dentro, ver o que tentam roubar de mim, ver a minha herança, a força que me fez atravessar a noite escura. Vou me aquilombar, vou abraçar a força ancestral que mora em mim. Agarrarei-me aos pés ligeiros de Exu e buscarei caminhos. Vou vencer as encruzilhadas, dançar leve com a pomba gira e lutar com as armas e forças de Xangô. Vou me aquilombar, vou abraçar a ancestralidade que mora em mim. Quem nasceu para o mar, o céu e a mata não suporta as margens pequenas. Desejo a amplitude. Então é isso, muito obrigada. Obrigada, Antônio. Obrigada, Felipe. Caraca. Estou muito feliz. Felipe, obrigada, viu? Seus últimos momentos aí, ou você já... Não, Depois disso... Eu já fui, já. Oh, maravilha. Então, João, obrigado por mais um dia. Nosso querido produtor. Obrigado à FPL Educacional pelo espaço. E semana que vem, mais um episódio. Qual o tema? Vamos pensar sobre o tema. Vamos finalizar o mês falando sobre movimentos sociais, futebol, autores esquecidos. Eita. Não, tem muita coisa. Tem muita coisa. No mais, gente, um abraço pra vocês, um beijo. E até semana que vem. Tchau.